Tudo bem, turma boa? Diogo Silva, estamos aqui novamente dando sequência ao conteúdo de atualidades. Eu espero com muita tranquilidade que você tenha assistido ao vídeo que eu gravei, que foi um dos primeiros vídeos que aí o canal e também o site, enfim, ofereceram a vocês aí de forma até gratuita, de como estudar atualidades seguindo a banca VUNESP. Não tem problema, se você não assistiu ainda a esse vídeo, eu recomendo muito, mas muito mesmo, que você assista, porque vai ser assim primordial para você entender qual é o recorte, quais são as escolhas que a nossa experiência como professor coloca para você estudar aí em atualidades, tá? Tudo bem, se você já tem uma experiência, já é um concurseiro, uma concurseira de carteirinha aí há algum tempo, já sabe, já conhece outras provas. Mas nunca é demais, porque lá eu também citei alguns sites importantes da onde eu retiro esse conteúdo que eu trago aqui para vocês. Neste bloco, nós vamos abordar temas referentes a mundo e Brasil do mês de janeiro de 2021. Uma dica bem boa, bem legal, é você, se você quiser assim, dar um start nos seus estudos, de uma forma já antecipada, dá uma olhada nas retrospectivas da TV Cultura e da Globo sobre o ano de 2020. Você encontra no YouTube isso. E é uma forma de você falar, bom, vou dar uma olhada em 2020. A gente acha que a prova não vai abordar temas de 2020. Em abordando, a gente vem aqui e faz as correções legítimas. Portanto, é isso, tá? Janeiro de 2021, principais fatos ocorridos no Brasil e no mundo. Este é o vídeo aí para TJ e concursos que levam atualidades. De repente, se você vai prestar Polícia Civil, ou mesmo PM, ou cursos que tenham outros envolvimentos com atualidade, não vai ficar só no TJ, quem é concurseiro presta várias provas, também serve, porque a gente sabe que nada mais completo do que a gente tentar antecipar o que vai cair na prova. Então a gente cerca a prova. E ao cercar a prova, a gente também cerca outros editais. Esta é uma dinâmica, é melhor dar um tiro de canhão para matar uma mosca do que ficar minimizando aí. Sem delongas, vamos lá. Primeiro slide, janeiro de 2021. Eu sou Diogo Silva, deveria ter colocado meu nome ali, mas está lá em cima, atualidades Diogo Silva, no slide. Primeira notícia bombástica, 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 bombástica. Vai entrar para a história o dia 6 de janeiro. Alto golpe de Trump fracassou. Um acontecimento que não se via nos Estados Unidos desde o século XIX. Um grupo de apoiadores do presidente americano invadiu, depredou a sede do Congresso americano em Washington. Isso foi na quarta-feira, dia 6 de janeiro. Né? A alegação é que houve fraude nas eleições de novembro, onde Joe Biden foi eleito. Bom, este fato repercutiu demais na mídia. Quero te dizer que não se torna só um fato de atualidades, mas também um fato da história do mundo e, em particular, dos Estados Unidos, uma vez que uma das grandes bandeiras que os americanos nos apresentam no Ocidente e ao mundo é a sua democracia, é o seu modelo de Estado democrático organizado com os três poderes equilibrados e que, num discurso absolutamente programado para convocar aqueles chamados supremacistas brancos, radicais, extremistas, que sempre estiveram ao lado de Trump e que representam uma parcela conservadora dos Estados Unidos,
que invadissem aquela sessão do Congresso onde o vice-presidente de Trump estava lendo a vitória de Joe Biden, estava, digamos assim, sacramentando dentro do legislativo esta vitória. O golpe não foi bem sucedido, fracassou. E assim, é bem legal entender por que golpes fracassam. Golpes fracassam, primeiro, porque não tem apoio maciço da população. Golpes fracassam porque não tem apoio das Forças Armadas ou forças policiais. Golpes fracassam porque são golpes, muitas vezes. E este de Donald Trump, do dia 6 de janeiro, fracassou. Mas o mundo inteiro assistiu a essa notícia, a esse movimento desses translocados, de uma forma estarrecida. Meu Deus, a que ponto nós estamos chegando em plena pandemia? Os Estados Unidos naquele momento eram o epicentro aí, deste caos. Bom, vamos voltar no slide, né? Tudo isso aconteceu num discurso que ele fez a 3 quilômetros dali. E quem são os vândalos? Nacionalistas brancos e seguidores, deixa eu sair daqui, de teorias de conspiração estavam presentes. Bom, as tropas reagiram ao episódio e o golpe, então, fracassou. Nós vamos comentar posteriormente porque esse golpe vai levar à abertura do segundo processo de impeachment de Trump. Trump, em 2020, teve um processo de impeachment aberto que não foi aprovado no Senado, se referia à investida dele, às ações que ele tomou como chefe de Estado, tentando incriminar o filho de Joe Biden em possíveis relações com a Ucrânia. Tudo isso aconteceu no início de 2020. E o Trump, quase que um ano depois, tem um segundo processo de impeachment aberto em decorrência disso. É o próximo slide. Vamos a ele. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, na quarta-feira, dia 13, aprovou o processo de impeachment de Trump, ao discursar aquela velha história, quando ele estimula a invasão do Capitólio. Considerando que o julgamento ocorrerá com Trump fora do cargo, a grande questão é que ocorrerá caso o Senado resolva condená-lo, né? Qual é o lado simbólico dessa aprovação da Câmara? Trump será condenado por incitar a insurreição, isso é crime, né? E, embora não perca o cargo, os senadores darão um recado político aos Estados Unidos no momento de crise. Ele pode perder o mandato e os direitos de ex-presidente, né? Que aí, ele, além de tudo isso, pode também, e a gente vai comentar depois, vamos pegar a notícia de janeiro. Eu já sei o resultado, estou gravando depois de janeiro. Eu já sei o que vai acontecer. Posso até te dizer, no Senado não vai aprovar esse processo de impeachment, mas vamos estar por etapas, né? Em janeiro de 2021, o que se achava era o seguinte: aberto esse processo de impeachment, em janeiro, até que é legal para você ir colocando a data, o que se dizia, olha, ele pode sofrer impeachment, mas não vai estar mais no cargo quando for votado. Ele pode perder os direitos como ex-presidente, ou pode ainda ficar inelegível. Nada disso aconteceu com ele, tá? Depois eu volto a falar, porque isso em fevereiro ele foi absolvido. Mas é legal saber que em janeiro era esse o debate. Até porque no dia 20 de janeiro Joe Biden tomaria posse. E o Senado estaria concentrado nessa posse do Biden. O fato é que o Trump, que aparentemente não teve uma derrota tão escandalosa assim, porque no âmbito geral foi 52% a 48%, mesmo sabendo que a eleição nos Estados Unidos é bem diferente, é por estado. Foram 306 a 232 votos de delegados, mas somando os votos ele não perdeu, então o trumpismo ainda tem a sua força, mas ele se lascou com essa história, que repercutiu muito mal dentro do próprio Estados Unidos e fora, dentro do próprio Partido Republicano ele perdeu apoio. De qualquer forma,
é um fato, talvez o fato mais importante de janeiro, e eu começo exatamente por ele, foi exatamente essa tentativa de golpe que Trump já vinha dizendo que não acreditava no resultado das eleições, tentou na Suprema Corte muitas vezes anular eleições em 4 estados, não conseguiu, e não houve prova alguma de que realmente houve fraude eleitoral. Mas esse é o grande fato de janeiro, tá? Não só em relação ao próprio Estados Unidos, mas em relação ao mundo. Vamos lá, então, tanto que eu coloquei isso aí no mesmo slide. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, ordena a construção de 500 residências em colônias na Cisjordânia. A Cisjordânia e a faixa de Gaza são 2 colônias que pertencem à Autoridade Nacional Palestina e que envolvem esse conflito histórico entre Israel e Palestina na chamada questão palestina. Israel controla essas 2 regiões, apesar de eles possuírem uma certa autonomia, mas pelo acordo da ONU e pelas decisões da ONU, tanto a faixa de Gaza como a Cisjordânia são territórios, depois você dá uma clicada no mapa, procura isso aí, né? Faz parte do seu aprofundamento de estudo, ou então depois, se você entra numa mentoria, a gente pode esclarecer essa questão histórica para você entender melhor, e aí a gente acha que a mentoria sem dúvida nenhuma, e tutor, né? Buscar tutores é um novo caminho que a Pride está oferecendo. Isso é proibido pela ONU, é condenado pela ONU construir assentamentos na Cisjordânia. O que o Benjamin Netanyahu quis dizer com essa atitude? Ele quis dizer assim, olha, eu era antigo aliado do Trump, o Trump perdeu as eleições, o Trump me apoiava nesses assentamentos. Joe Biden, você vai tomar posse? Porque ele mandou construir isso um pouco antes da posse. Ou seja, o que ele quer fazer? Ele quer construir casas na Cisjordânia para dizer que aquele território não é só de palestinos e que, portanto, deve pertencer a Israel. Olha o que diz o slide. Mais de 450 mil israelenses vivem em assentamentos, considerados ilegais pelo direito internacional, habitada por 2,8 milhões de palestinos. Então faz parte dessa estratégia de Israel, de Benjamin Netanyahu, povoar a Cisjordânia para um dia alegar que aquele território pertence a Israel. E também foi um movimento político na tentativa de mostrar aí sua força em relação a Joe Biden. Tá certo? Esta é a primeira notícia em relação a Israel que ocorreu em janeiro. Uma segunda notícia, deixa eu sair daqui, Israel ataca alvos na Síria e mata ao menos 57 pessoas. Israelenses têm como alvos os pontos importantes para as relações entre milícias sírias e forças do Irã. Veja, para entender um pouco dessa historinha rapidamente, não é complicado. A Síria é o inimigo histórico de Israel. Não vem ao caso porque estamos tratando com atualidade, você tem que saber ter essa importância. A Síria é a aliada do Irã. Logo, né, o Irã, por ser aliado da Síria, é inimigo de Israel. Existe uma coisa interessante. Como eu falei há pouco, existe a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Na faixa de Gaza, que é outro território controlado pelos palestinos, mas cercado pelos israelenses, há um grupo chamado Hamas, que é um grupo radical que não aceita, em hipótese nenhuma, a relação com Israel. E o Hamas recebe ajuda militar do Irã. Isso quer dizer o quê, Diogo? Isso quer dizer o seguinte, que ao atacar as forças aliadas da Síria, as forças do Irã aliadas à Síria, Israel também está tentando enfraquecer o Irã na sua ajuda ao Hamas na faixa de Gaza. Resumindo, nesse cenário político, Israel tem alguns inimigos declarados no Oriente Médio. Apesar de ter feito acordos com o Sudão, com o Marrocos, com o Bahrein, com os Emirados Árabes Unidos, tudo isso em 2020, Israel é declaradamente inimigo da Síria e do Irã. E não ataca o Irã diretamente, mas atacar a Síria, tudo bem, porque eles estão em estado de guerra, mas uma forma de atacar o Irã indiretamente é atacar onde o Irã ajuda. E o Irã ajuda a Síria. Certo? Então, esta é a questão que está por detrás desses ataques.
que são ataques que só vai acontecer agora. Não, isso é uma queda de braço constante. Vira e mexe, você vai ter esses conflitos acontecendo. Entre israelenses e sírios, entre israelenses e iranianos. Como aí está no slide. Vamos para o próximo. Bom, agora eu começo a falar de Brasil um pouco, porque eu fiz quase que uma sequência cronológica, tá? Eu fui pegando fatos do mundo que foram acontecendo e logo em seguida fui colocando fatos do Brasil e depois eu volto ao mundo. Ford fecha fábricas no Brasil. Veja perguntas e respostas. Decisão afeta as fábricas de Camaçari, na Bahia, um polo petroquímico super importante, Taubaté, aqui em São Paulo, e Horizonte, no Ceará. Mas montadora segue com venda de carros e assistência técnica no país. Destino dos mais de 6 mil funcionários da estrutura das 3 fábricas ainda está indefinido. A Ford está saindo do Brasil? Não. Ela vai continuar vendendo carro, só que serão importados da Argentina e do Uruguai. Por que a Ford vai parar de fabricar carros no Brasil? Porque é uma reestruturação dela global. Ela não está saindo só do Brasil, está saindo de vários países. E a Covid afetou. A Ford está em crise global? Deixa eu sair daqui. Ela está se reestruturando. É bem verdade que todas as grandes montadoras americanas vêm perdendo espaço para as montadoras asiáticas, sul-coreanas, chinesas, japonesas, até porque trabalham melhor com a questão ambiental. Há uma outra leitura desse episódio. O governo Bolsonaro cortou os subsídios que dava a Ford. E ela alegou que esse dinheiro que ela recebia, essa isenção, era fundamental para a sua permanência no Brasil. Há uma crise econômica que o Brasil vem passando em 2020, 2021, fez com que várias montadoras paralisassem a sua produção no Brasil devido à segunda onda aí da Covid. O caso da Ford é um caso muito específico, né? Porque ela realmente está, depois de várias décadas no Brasil, encerrando suas atividades aqui. Isso deixou o mundo bastante chocado, porque, historicamente, foi uma das primeiras montadoras a chegar de fora do Brasil, aqui, lá nos anos 60, depois, mais para frente, nos anos 70, ampliando a sua produção. Gera uma queda de emprego, é evidente. É bem verdade que no emprego nas fábricas automotivas hoje, todas robotizadas, né, não tem esse impacto na própria fábrica, mas o emprego indireto, sim. Imagine quantas concessionárias fecharão as portas, vendedora de peças e outros acessórios que compõem a produção de automóvel no Brasil. Enfim, a gente persegue informação importante. Talvez agora, a crise econômica, que quando você está assistindo essa aula, seja tão grande que você não está nem tão preocupado com a Ford, está preocupado com o povo brasileiro que não tem nem mais o que comer, né? Dado essa crise que nós estamos vivendo aí da Covid. Em janeiro, a gente não imaginava que aquela segunda onda fosse vir tão forte. Já se falava, mas não tinha essa ideia de que ela seria tão impactante para a economia e para a vida das pessoas. Cai no esquecimento um fato como esse, mas não cai na banca não, tá? Bom, janeiro também foi, em especial, dia 14. Acho que dia 14 foi o dia que a gente ficou quem tem cabelo, de cabelo em pé. Foi quando veio a notícia de que Manaus e o Amazonas estavam vivendo o caos. Desde então, abriu-se o alerta geral no país para os efeitos dessa segunda onda associada a essa nova cepa que estava devastando o Manaus e o Amazonas e depois toda a região norte do Brasil, sobretudo com a questão da falta de oxigênio. Algo assustador, que ainda bem que os vídeos não foram publicados. Eu tenho amigos médicos que me narraram como é a sensação que essas pessoas têm, a sensação de morrer afogado pela falta de ar, porque faltou oxigênio nos hospitais de Manaus
mesmo sendo avisados. Depois vai acabar levando a queda do ministro da Saúde. Mas ali, acho que o Brasil começou a acordar para essa segunda onda, né? O caos em Manaus, filas de mortos. Olha lá, a própria notícia de janeiro relata isso. Tem mais mortes em 15 dias do que nos últimos 7 meses de 2020. Né? Há lá a nova variante, a explosão de casos e mortes pela doença pode ser explicada pela nova variante, a P1, com origem no estado, já responde por 91% das infecções. Esta nova variante, turma, ela é muito mais transmissível e muito mais violenta, digamos assim, na sua multiplicação de vírus. E ela, sem dúvida nenhuma, não se restringiu ao Amazonas, mas do Amazonas ela partiu para o Brasil todo, já estamos em São Paulo, né? Num dia, em apenas dia, em São Paulo morre 1.000 todo dia. Alto lá, camarada, nós estamos falando de Manaus. Foram 137 mortes, muitos deles por falta de oxigênio. Acho que ali a ficha começou a cair sobre como seria esse começo de 2021. E Manaus e o Amazonas talvez seja, então, o ponto de partida para o caos que nós entramos e ficamos estarrecidos, aí começaram a transferir doentes de Manaus para outros estados. Essa foi mais uma triste notícia de janeiro. Por vezes, as provas gostam de pegar temas mais gerais. Imagina você que em pleno século XXI, a Polícia Federal e Ministério Público, Defensoria Pública, fizeram uma grande ação, aí numa segunda-feira, 27, para resgatar pessoas escravizadas no Brasil. E isso tudo porque teve uma chacina em Unai, onde os fiscais foram investigar trabalho escravo, né? E, pra você ter uma ideia, né, nesse dia, 145 pessoas foram resgatadas sob a condenação de trabalho escravo contemporâneo. Chamou Operação Resgate. Esse é o dia, né, o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, dia 28 de janeiro. Como a gente gosta de pegar efemérides, datas, coisas importantes, eu estou fazendo esse recorte do mês, essa talvez tenha sido a maior operação da polícia neste mês de janeiro, e não tanto na perseguição, quer dizer, bandidos, sem dúvida, homens, pessoas que praticam o trabalho escravo não podem ser chamadas de outra forma. Eu chamo atenção para essa notícia porque muitas vezes aparece aquela coisa assim, o Brasil não tem mais trabalho escravo. Às vezes tem uma alternativa como essa, ele quer justamente a errada, você, opa, existe sim. Está aí a prova que em janeiro de 2021, quase 150 pessoas foram resgatadas do que eles conseguiram levantar, né? Porque aí também começa a rodar a informação e aí algumas pessoas são livres, etc. Teve até notícia de gente com trabalho escravo urbano no Rio de Janeiro. Mas é isso. Isso eu quero que você entenda. O que eu estou fazendo é pegando as principais notícias do mês. E estou tirando várias, vou pegar 10 nesse bloco. Apenas 10. Você vê como tem informação. Tá? E é assim que você vai estudando um mês de cada vez, vai indo. E daqui a pouco você está com um rol aí de 100, 200 notícias que você vai lembrar bem. Dados da economia são sempre muito cobrados pela Vunesp. E aí saiu o saldo comercial brasileiro com os Estados Unidos em 2020, foi o pior em 6 anos. Ficou negativo em 2,7 bilhões. Do lado esquerdo, lá, você tem a relação do Brasil, e obviamente que tudo que dá de negativo em 2020 tem que se associar ao preço do petróleo, que subiu, aos efeitos negativos da pandemia. Mas é muito curioso, porque, sem provocar, sem nada, mas a gente sempre esperava que a relação com os Estados Unidos, durante o governo Bolsonaro, fosse um pouco mais positiva para o Brasil. Afinal de contas, Bolsonaro e Trump eram amigos, aliados. E se você observar, nos últimos
sei lá, 5 anos, foi o pior ano em termos de comércio entre Brasil e Estados Unidos. Até o Michel Temer conseguiu ter o azulzinho, que é um superávit. O que é superávit? Vender mais do que comprar. Então, nós tivemos um saldo negativo. O que eu quero que você observe, nem tanto essa parceria, os Estados Unidos é o segundo parceiro econômico do Brasil, o primeiro é a China, mas vamos olhar para o quadro do lado. Esse quadro do lado é mais importante. Eu vou sair daqui, tá? Olha só como é que é a parceria brasileira, economicamente falando. O Brasil importou em bilhões 34 da China e exportou 70, teve um saldo de 35. Não dá para brigar com a China, moçada. A União Europeia, ele compra muito, mas ele vende muito. O saldo é muito pequeno. Mas quando você está pegando a União Europeia, se você pegar países, obviamente que não vai ser a União Europeia, né? É a Holanda, na União Europeia, o país que o Brasil mais tem comércio. Com os Estados Unidos, que é o segundo parceiro econômico, pelo qual nós vendemos, mas nós compramos muito. E aí nós tivemos um saldo negativo, e a Argentina aí em quarto lugar, onde mesmo com essa crise tivemos um superávit. Tá? O que é legal você observar? E lá embaixo, primeiro o Poder 360, que é o site que eu sempre digo para vocês pesquisarem, que está lá a referência a ele. Mas é o quão é importante o comércio com a China para o Brasil. Ele representa um superávit muito importante na nossa economia. Perfeito? Então, esses dados de começo de ano, eu vou sempre trazer janeiro, fevereiro e março, que são os balanços que começam a sair referentes a 2020. É sempre no início do ano que eles começam a soltar inflação, taxa de desemprego, balança comercial, né? Começa a sair no começo do ano, referente ao ano anterior. Óbvio, está no curso de 2021, só vai sair em 2022. Obviamente que na sua prova não vão interessar os dados de 2021. Desculpa aí, mas é que a gente vai falando, a boca vai ficando seca, né? Bom, então, dados econômicos relacionados ao Brasil. Bom, vou para o mundo agora. Conter a China é uma missão impossível, adverte Pequim a Biden. Já vou explicar, vou ler um pouquinho da notícia e já explico o que eu quero dizer com essa notícia. Conter a China é uma missão impossível, alertou o Ministério da Defesa chinês aos Estados Unidos. Enquanto o novo governo de Biden tenta unir aliados asiáticos contra Pequim, as tensões militares entre as duas principais potências mundiais aumentam sob o comando de Trump. Aumentaram, né, sob o comando de Trump, que adotou uma postura agressiva aí em relação a como China tem andado em Taiwan e o mar da China, né? Deixa eu explicar isso aqui um pouco. A China hoje, ela tem agido estrategicamente para aumentar a sua influência em Hong Kong, isso já depois a gente vai comentar. Ela tem ampliado a sua força e seu domínio sobre Taiwan e sobre o mar do sul da China, que depois eu explico também mais para frente para vocês em outros blocos. O que se imagina? E isso é muito importante. Como será o governo Biden? Eu digo que é o governo Trump elevado a -1, é o inverso. Se Trump saiu da Organização Mundial da Saúde, Biden vai voltar. Se Trump queria fazer um muro com o México, Biden vai desfazer. Se Trump proibia que os pais viessem atrás das crianças que entraram, sobretudo aquelas crianças que vinham para o sonho americano da América Central, Biden vai liberar. Se Trump saiu do Acordo de Paris, Biden vai voltar ao Acordo de Paris. Se Trump alimentava os supremacistas brancos, Biden vai tomar medidas para combater o racismo. Essas são providências que Biden tomou quando assumiu o governo no dia 20 de janeiro. Tudo isso que eu falei, que eu não vou repetir para não ficar sendo exaustivo, é o contrário. Agora, em relação à China, não. Se há um ponto em comum que podemos
levantar entre democratas e republicanos é o receio que a competição comercial e a competição geopolítica que a China impõe, sobretudo na Ásia, aos Estados Unidos, isto é comum. Tanto democratas como republicanos não querem esse crescimento, esse avanço chinês como potência mundial e como potência estratégica na Ásia. A China os Estados Unidos têm boas relações com a Austrália, com o Japão, com a Coreia do Sul. E a China tem ampliado os seus domínios na Ásia e diz claramente, olha, não adianta, aqui é o nosso pedaço. Ah, mas os americanos têm a sua atitude no Oriente Médio. Quando apoiam a Arábia Saudita, quando apoiam Israel. Os americanos têm ações aqui na América, no próprio governo brasileiro. Então, cuidado. Não fique achando que tudo que Trump fez, Biden vai desfazer. Esta relação, por exemplo, com a China, não espere que seja uma relação positiva entre Biden e chineses. É muito cedo ainda para traçar um perfil, mas eu posso lhe garantir que Biden está assim preocupado com essa expansão chinesa na Ásia. Tá? Não só com a China, também com o Putin. E a China respondeu, azar é seu, você não vai me conter. É o que a notícia diz. Em janeiro, isso já é aquela coisa, cada um mostrando os seus dentes em tempos de posse de Biden. Olha lá. Biden toma medidas duras para conter mudanças climáticas. Reduzir a extração de hidrocarbonetos, de dióxido de carbono, CO2, vai dobrar a geração de energia eólica, suspendeu concessão de petróleo e gás, comprometeu a proteger 30% das terras e águas federais até 2030, valorizando a biodiversidade. Disse claramente ao Brasil que se o Brasil não tomar medidas mais drásticas em relação ao meio ambiente, vai impor sanções econômicas ao Brasil, ao passo que Trump era um homem que negava o aquecimento global. Fazia vistas grossas para esse problema, que o mundo inteiro alerta. Vai chegar uma hora que, se não tomar providências adequadas, você vai chegar assim, quanto custa esta cerveja brasileira excelente? Custa 10 euros. Quanto custa essa cerveja alemã tão boa quanto? Quanto custa 15 euros? Os ingleses vão comprar a alemã e não vão comprar a brasileira. Mesmo a brasileira sendo mais barata e melhor. Por quê? Porque entendem que o Brasil não toma atitudes ambientais adequadas. Esta é a lógica do futuro, queira a gente ou não. E Biden se elegeu com o apoio desse grupo de pessoas, se elegeu colocando Kamala Harris, uma negra, portanto também tomou decisões referentes à política racial nos Estados Unidos. Já falei que ele voltou à Organização Mundial da Saúde. Já falei que ele deixou de perseguir, por exemplo, aqueles imigrantes que vinham de alguns países que Trump condenava. Agora, repito, em relação à China, não. Tá? Qualquer mudança na política norte-americana representa uma mudança mundial. Os americanos representam a maior potência do mundo e todas as correlações de forças começam a se alterar. Afinal de contas, para o lado que vai a maior potência do mundo, vão outros interesses. Não podemos nunca deixar de pensar também como é que fica a relação com a Rússia. Estados Unidos e Rússia sempre amargam e nos colocam diante de uma corrida chamada armamentista. E há um tratado que foi assinado há 10 anos e que venceria logo no começo de janeiro. Como é que chama esse tratado? New START, Novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, que foi assinado lá em 2010. Qual era a função desse tratado? Limitar o número de ogivas nucleares estratégicas, mísseis e bombardeiros, que as duas potências podem usar e que ele venceria na próxima semana. Em outubro, Trump rejeitou e agora, já por uma medida, digamos assim, né,
até de boa vizinhança, que não vai ser nunca uma boa vizinhança. Olha lá o que diz a manchete. Parlamento russo aprova extensão de acordo nuclear com os Estados Unidos. Biden e Putin falaram por telefone na terça-feira e concordaram em prorrogá-lo por mais 5 anos. Mas isso dependia do aval do parlamento russo. O tratado assinado e foi prorrogado. Como o parlamento russo entendeu que não é hora de fazer nenhum debate em plena pandemia sobre armamento, né? Vamos discutir a vacina. Mas eu quero chamar a sua atenção. Os americanos têm, sim, muita preocupação com 2 nações no continente asiático e, em especial, a China mais para o sul da Ásia e por toda a sua ação naquela parte do continente, ali no sudeste asiático, na Indochina, na Austrália, a relação da China com a Coreia do Norte. Por outro lado, os americanos têm uma preocupação com o norte da Ásia, porque ali quem tem uma forte influência, sobretudo nos países satélites, Bielorrússia, Ucrânia, Azerbaijão, né, esses países todos que gravitam em torno da Rússia, é o Vladimir Putin. Então, os americanos sabem que ali é muito decisivo para a história da humanidade, porque, por exemplo, a Rússia ela tem um grande potencial bélico, mas, sobretudo, a Rússia é a nação que sustenta o gás da Europa. A Europa morre de frio se a Rússia cortar o gás. E a própria fornecimento de petróleo, que ela é uma grande produtora. Então, serão sempre 2 preocupações, até porque também esses países têm uma forte influência no mundo das telecomunicações e da internet. Todo mundo sabe que há fortes indícios de que a Rússia teria influenciado nas eleições norte-americanas. Então, há sempre que olhar, não dizendo que isso vai virar uma guerra fria, um confronto, não, mas sempre que estarão em polos opostos, né? Estarão sempre um de frente para o outro. Estados Unidos, de um lado, Rússia do outro e China. E, curiosamente, Rússia e China muitas vezes se juntam em decisões internacionais pautadas pelo Conselho de Segurança da ONU. Tá certo? É legal começar a dar essa entendida no mundo, justamente nessa primeira grande aula aqui, porque isso facilita depois os próximos conflitos. Em fevereiro eu vou falar sobre o conflito de Mianmar. A China tem profundos interesses em Mianmar. Eu vou mostrar no mapa o porquê desses interesses. Beleza? Eu acho que esse é o último. Deixa eu só ver uma coisa. Não, esse é o último. Esse é o slide de número 10. É o último, né? E completam aí as 10 notícias mais importantes de janeiro de 2021. De novo, a Rússia. Mais de 4.000 são detidos na Rússia em protestos contra a prisão de Alexei Navalny. O maior adversário de Putin, está preso desde o dia 17, após voltar da Alemanha. Este é o segundo final de semana seguido de manifestações no país. Pois bem, meu pessoal, vocês sabem que a Rússia, acho que o Putin, acho que ainda vive, sei lá, dos filmes de 007, né? Há alguns anos ele tentou envenenar um cara lá na Inglaterra, um espião russo na Inglaterra e a filha dele, e agora todo mundo sabe que ele tentou envenenar este que é o seu maior opositor, o Navalny, lá na Sibéria, episódio de 2020. Por um milagre, esse rapaz sobreviveu, foi ajudado pela Alemanha, e quando ele voltou ao Brasil, voltou à Rússia, ele foi imediatamente preso. E as pessoas foram às ruas. Lá na Rússia, algo raro, porque não existe uma democracia naquele país, e 4.000 pessoas foram presas. Ora, isto é a nitidez de que não existe democracia. Presas porque estavam revoltadas, porque o sujeito faz oposição política. E por fazer oposição política, você vai mandar matar, envenenar, você vai prender quem o defende.
Este é Vladimir Putin, como a própria notícia diz. Está aí, né? O secretário de Estado americano, Antony Blinken, que é um homem muito importante, criticou essa repressão, e a coisa está meio mais tranquila. Depois de janeiro a coisa foi se tranquilizando, mas ninguém nem sabe aonde esse Navalny está preso. Suspeita-se, mas não se tem notícia de qual prisão ele estaria, apenas porque ele é um opositor de Vladimir Putin. Minha turma boa, começamos a brincadeira. Não se assusta, são 40 minutos aí, em média, de cada bloco que eu vou gravar, para não ficar muito extenso. Vou tentar falar bem devagar, mas você sabe que se você vier para a mentoria, você vai ter muito mais tempo, muito mais tranquilidade para a gente resolver essas pendências. Eu sei que está todo mundo sem grana, mas é aquilo, né? São investimentos, né? E, enfim, e também tem tutor, não vai sair, procurar um tutor, pronto, não vai sair. Né? Tem palavras que às vezes não saem, eu sei falar, mas não saiu agora. É isso que nós selecionamos para você em janeiro de 2021. Muito feliz com esse projeto, muito entusiasmado, e agora é mãos à obra. A coisa começou. Você já tem conteúdo pra cacete para estudar. Quando você quiser dar um print, dá uma pausa, printa a tela, tá bom? Diogo Silva, Atualidades, um forte abraço, fique com Deus e cuidem-se, né? Isso é muito importante.